E agora a gente tem a honra de conversar com ela, a renomada ginecologista, doutora Neuza Mesoné. Ela que é ginecologista e prática com medicina ortomolecular. Hoje o nosso tema é síndrome de ovário policístico, mitos e verdade. Você que tem nos acompanhado a nossa série aqui, hoje tem perguntinha para matar a sua curiosidade, esclarecer as suas dúvidas também. Doutora, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade. Nós agradecemos a informação, o carinho. E a gente começa com a primeira pergunta que a gente recebeu, que é a seguinte: toda paciente que tem síndrome de ovário policístico, doutora, ela pode ter diabetes ou resistência à insulina? Mito ou verdade? Verdade. Na verdade, ela tem a resistência insulínica que pode levar a diabetes se não cuidado, se não tratado. Então, a resistência insulínica advém hoje principalmente de um estilo de vida com a ingestão de muito carboidrato e a vida sedentária. Então, a mulher, também o homem também pode ter síndrome metabólica, pode ter diabetes, resistência insulínica, mas a mulher tem uma propensão maior ainda. Então, a síndrome de ovário policístico pode levar a diabetes porque ela aumenta a resistência insulínica. Bom, a próxima pergunta é a seguinte: o paciente com síndrome de ovário policístico, ele tem irregularidade menstrual? Todos eles têm? Mito ou verdade? É verdade. Se for ver a síndrome real, pelos critérios de Roterdã, é irregularidade menstrual, que é aquela mulher que ela não menstrua todo mês, ou então tem ciclos longos. Então, ela vai menstruar a cada 45 dias, a cada 60 dias. Então, ela é uma característica da síndrome de ovário policístico, a irregularidade menstrual. Então, é verdade. A mulher que tem essa síndrome de ovário policístico, doutora, ela não pode ter filhos? Mito ou verdade? Mito. Porque acontece, ela tem anovulia, mas pode ter ciclos que ela vai ovular. Então, não é uma coisa 100% certa que uma mulher que tem ovário policístico, a síndrome de ovário policístico, não vai engravidar. Pode acontecer algumas gravidezes inesperadas. Então, é importante a mulher que não quer engravidar e tem ovário policístico, que ela use o método contraceptivo adequado para essa situação. E a síndrome, doutora, de ovário policístico aumenta também o risco de câncer ginecológico, verdade ou mito? Verdade. Por quê? A síndrome de ovário policístico, ele tem esse problema metabólico. Então, a obesidade. Hoje, a maior causa de câncer é a obesidade. A maior causa de câncer de mama, câncer de endométrio, câncer de ovário, de útero, é a obesidade, ou a síndrome metabólica. A gordura em excesso leva à resistência insulínica, isso gera também as citocinas inflamatórias. Essas células inflamatórias, elas são células anormais, então é um terreno propício para o câncer. Sem falar que o excesso de gordura produz uma predominância estrogênica no geral, é o excesso de estrogênio, e esse excesso de estrogênio é que faz com que cause também nervosismo, irritabilidade, insônia. Então, às vezes, uma doença ginecológica se mistura com a outra. O ovário policístico tem algumas características que também são comuns a algumas outras doenças ginecológicas, que é a predominância estrogênica, uma delas. Doutora, a síndrome de ovário policístico, ela é a mesma coisa que cisto no ovário? Verdade ou mito? Mito. O cisto de ovário, ele pode ser único. E ele cresce, então é um folículo que cresceu mais do que o normal, foi desenvolvendo e formou um cisto. Agora, na síndrome de ovário policístico, o que ocorre são pequenos cistos, microcistos, tá? Na periferia do ovário, às vezes de 20 ou mais cistos pequenininhos, que ocorre porque esses folículos que deveriam crescer para poder romper, para engravidar, não ocorre isso com eles. Eles vão crescer até um determinado ponto e estagna. E nessa estagnação, ele cria, digamos, um invólucro e que não permite que ele cresça mais, que ele rompa, ele fica ali, parado no caminho, né? E
e ele vai atrofiando, vai causando uma, digamos, uma fibrose nesse ovário. E ali é produzido muito hormônio masculino, os androgênios. Naquela região ali de fibrose, ocorre muito hormônio masculino. Tanto também que quando o ovário vai fibrosando, tá, ele predomina uma área do ovário lá que produz muito androgênio, hormônio masculino. Então, se vocês observarem essas mulheres idosas, bem velhinhas, elas têm barbinha, tá? Porque elas já não produzem hormônio feminino nenhum, daí predomina o hormônio masculino. Então, por isso que as mulheres bem idosas, elas também têm excesso de pelo, porque elas não têm mais hormônio feminino, e o ovário que ele atrofiou, que ele fibrosou, e nessa fibrose é uma região do ovário que produz muito hormônio masculino. Então já até responde a nossa próxima pergunta, que é: a pessoa que tem ovário policístico, a síndrome de ovário policístico, ela tem aumento de testosterona no corpo em relação às outras mulheres? Sim, ela é uma síndrome com uma característica hiperandrogenismo. O androgênio é o hormônio masculino. Então, a mulher que tem ovário policístico, ou síndrome, né, uma das características é o excesso de hormônio masculino. Por isso dá excesso de pelo, acne, queda de cabelo, oleosidade de pele. Tudo isso são características do hormônio masculino. Doutora, quero agradecer a sua participação, né? Mais uma vez recebido a nossa equipe trazer tantos esclarecimentos. Muito obrigada. Para mim é uma honra estar contribuindo. Nós que agradecemos mais uma vez e deixamos para vocês aí. Você tem alguma dúvida, tem vontade de mandar sua pergunta para a gente? Então entra no Instagram da Clínica Longevidade Saúde, mande através do direct. Quem sabe a próxima pergunta a ser respondida será a sua.